Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Só Mais Um Cara Falando em Religião. Meu nome é Evandro e esse é o primeiro vídeo que eu estou postando aqui. Ele vai servir como uma espécie de vídeo de abertura. Então, eu queria convidar todos que se interessam por estudo bíblico, que acreditam em Deus, logicamente, a seguirem o canal, a acompanharem o meu trabalho, pois eu vou estar trazendo para vocês muita coisa interessante, muito estudo interessante, tá? E, obviamente, quem vai seguir o canal aqui serão pessoas que realmente se importam com Deus, com a Bíblia, que têm uma vida, digamos assim, espiritual, que buscam ter uma ligação com Deus de alguma forma, que acreditam que a Bíblia é algo verdadeiro e que Deus é um ser existente e verdadeiro. Então, eu queria trazer uma reflexão para vocês aqui hoje. Ela se encontra no livro de Miqueias, profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 7 e 8. Então é um versículo bem conhecido, mas nele a gente poderia já extrair várias lições. Então eu vou estar lendo para vocês aqui o versículo que é mais conhecido, assim vamos dizer, que é o número 8, que está escrito: Já te foi dito, ó homem, o que é bom e o que o Senhor requer de ti, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. O interessante desse versículo é que ele vem após uma pergunta retórica. Se a gente for prestar atenção, no versículo 7 está escrito assim, ó: agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão e o fruto do meu ventre pelo pecado de minha alma? Então, se trata de uma pergunta retórica, que a resposta seria obviamente não, porque Deus ele não quer isso. Antes, no versículo 6, vai estar escrito, ó: como eu me apresentarei ao Eterno, ao Deus, e me inclinarei diante dele, do Deus Altíssimo? Daí ele faz essa pergunta: apresentar-me-ei com holocaustos e com bezerros de um ano? Então a ideia que o profeta Miqueias ele quer trazer aqui é que não, que nada disso, pela lógica assim, é requerido por Deus, mas que Deus ele exige uma conduta moral, uma conduta ética do ser humano, que ela vale muito mais do que essas coisas. E se nós formos comparar esse versículo com a questão aquela que David ele fala no Salmo 51, que ele diz assim, ó: olha, se tu quisesses holocausto, Senhor, eu os traria, mas o que tu quer é um coração puro, um coração quebrantado, um coração que se arrepende e etc. Ou seja, a ideia por trás dessa lição é que Deus ele deseja do ser humano, ele deseja do homem um senso de moralidade, uma verdade, uma dedicação às coisas verdadeiras, entende? Então, por isso que ele fala, olha, você precisa praticar a justiça e andar com humildade diante dele, ou seja, diante de Deus. Então, seria nesse sentido o que o profeta está falando. Um outro passuque, um outro versículo que a gente poderia citar seria Oséias capítulo 6, versículo 6, onde é dito que Hesed hafazti, ou seja, porque bondade é o que me agrada, porque misericórdia é o que me agrada, veloz avar, e não sacrifício, vedaat Elohim meolot, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Ou seja, é o mesmo princípio de que pela lógica do Tanakh, ou seja, da Bíblia hebraica, segundo a lei mosaica, a ideia de alguns tipos de erros que as pessoas cometiam no passado, eles deveriam retificar isso com algum tipo de oferta. Então, Deus ele não está exigindo, digamos assim, o plano B, embora ele exista. Ele está exigindo que a pessoa se conscientize na mente e procure fazer aquilo que é correto por si só. Então, a ideia aqui é: eu desejo que tu seja uma pessoa moralmente ética, uma pessoa que ande com humildade diante de mim. Obviamente que,
Se existir algum tipo de deslize, a pessoa tem a questão da retificação, ela pode se arrepender do pecado, e isso é algo bíblico, isso é algo totalmente conhecido. Então, tem essa ideia também. Não se estendendo nessa questão ali do pecado e do conserto, da questão de como funcionava, segundo a lei mosaica, a questão dos sacrifícios, dos holocaustos. Um exemplo que eu quero trazer para vocês em relação a Deus, ele tem o desejo de que todo homem faça aquilo que é correto, e obviamente ele deu a lei para que o homem se baseasse nela para fazer as coisas segundo a vontade do seu Criador. Então, digamos que a lei mosaica, ou seja, a lei de Deus, ela é a bússola a qual o homem ele deve seguir para se tornar alguém, digamos assim, agradável diante de Deus. Mas, obviamente, que quando um pecado ele é cometido, algum tipo de transgressão é cometida, o homem ele fere esse desejo de Deus, por assim dizer. E o que acontece, existe a questão do plano B, que é o conserto, que é o arrependimento, como funcionava antigamente, quando tinha Beit HaMikdash, que existia templo, os filhos de Israel eles tinham a questão do sacrificar a Deus, etc. Mas tem essa questão de que, embora exista o plano B, como eu falei, o desejo de Deus é que o homem seja moralmente ético, e ele ande de acordo com sua vontade, e que não precisasse fazer nada disso. Embora existam ideias diferentes eu digo de relação ao sacrifício, que nem todo sacrifício ele é feito pelo pecado. Existia um sacrifício de elevação, como é trazido nas traduções, e eles serviam para agradecimento. Então, nem todos os sacrifícios descritos na Torá, na lei mosaica, eles serviam para retificação de pecado, para expiação, obviamente não. Mas não se estendendo nesse assunto, voltando à questão de que não que necessite um plano B, a gente poderia pensar da seguinte forma: um pai tem um filho, e ele deseja que esse filho ele se comporte de uma maneira incrível diante dele, porque o pai ele sempre deseja que o filho seja o melhor possível. E porém a gente sabe que quem é pai, quem é mãe, a gente sabe que os filhos erram, que os filhos cometem erros. E qual pai não daria uma segunda chance para o filho? Obviamente, nenhum faria uma coisa assim. Nenhum teria o coração tão duro ao ponto de não perdoar o seu próprio filho quando esse desliza em alguma coisa. Então, o princípio é este. Uma outra interpretação agora para vocês, um outra drachá, sobre esse mesmo princípio do erro e da retificação, utilizando ainda o exemplo do pai e do filho, por assim dizer. Como a gente falou, não existe o pai que não perdoaria o seu filho por algum erro cometido, desde que, obviamente, esse filho não perdesse a própria vida neste erro, porque daí o seu pai não conseguiria nem perdoá-lo, porque não teria como. Então, quando o pecado é grave demais, há esse princípio de que nada o pai pode fazer, por assim dizer. Nesse contexto, obviamente, não há o que possa ser feito. O filho ele deve muitas vezes pagar pelo erro cometido. E isso está fora, digamos assim, do alcance do pai, por assim dizer. Mas a questão do erro e do conserto, imagine o seguinte cenário. Um pai, ele teve, digamos assim, a sua honra denegrida por algum erro que o filho cometeu. Ou seja, o filho cometeu um pecado contra o seu pai. Obviamente, o pai pode ficar zangado, mas cedo ou tarde ele acaba perdoando. E assim também com Deus. O filho ele precisa se arrepender profundamente, ele precisa tentar buscar consertar o erro com o seu pai. Ele precisa ter um diálogo com o seu pai e consertar aquilo que está quebrado, por assim dizer. Então, o filho poderia pensar: Deus me livre, eu não consegui me acertar com o meu pai, entende?
Então há um sentimento, o filho ele tem que ter uma necessidade de se sentir culpado e ver esse pai como alguém que ele precisa consertar a relação com ele a todo custo. Então é mais ou menos essa a aplicação que o ser humano ele deve ter com Deus, quando é possível, obviamente. Também o pai, ele pode ficar zangado, mas o filho, vendo que o filho ele está fazendo de tudo para consertar a sua relação com ele, e o filho vem, ele fala com seu pai, ele vem, ele traz um presente. E assim acontece a questão do sacrifício na Torá, porque a ideia é aproximar. Se a gente for prestar atenção, a palavra korban, ela vem de karov, de aproximação, karov. Essa palavra karov, ela vem de aproximar, ela significa aproximar. Então o korban é aproximação. Então é como se o filho que ele cometeu um erro com o pai, ele vem e dá um presente. A gente pode notar que nas relações humanas, quando alguém quer agradar uma outra pessoa, ele vem, ele conversa, ele vem, ele dá um presente. Então este é o mesmo princípio. Então trazer esse vídeo para vocês hoje, espero que todos tenham gostado. Eu vou estar trazendo, logicamente, muito mais com o passar do tempo. Esse vídeo é apenas o primeiro, e isso é uma forma de eu compartilhar não apenas os meus estudos que eu faço, mas também algo que eu amo, que é estudar a Bíblia, estudar a Palavra de Deus. E espero que todos tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa seu like para não perder nenhuma novidade. Shalom e tudo de bom.